Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Me chamo Késia Ruth. Minha equipe é composta por mais 3 membros: Igeila Dias, João Batista e Daniel Nascimento. Hoje iremos apresentar o artigo Impactos Potenciais das Alterações do Código Florestal nos Recursos Hídricos, escrito por José Tundice e Takako Tundice, realizado pelo Instituto Internacional de Ecologia de São Paulo. Bom, o artigo está subdividido em tópicos, os quais serão abordados claramente para que haja entendimento do mesmo. Caso haja dúvidas, vocês podem se sentir à vontade em fazê-lo no final da apresentação, ok? Agora iremos dar início aos tópicos apresentados no artigo: a vegetação e o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o movimento contínuo que a água realiza na natureza. Esse processo tem como benefício garantir a manutenção da vida no planeta e, consequentemente, a manter o volume constante nos rios, lagos e reservatórios naturais. A reciclagem acontece por diferentes maneiras, seja ela por evaporação, precipitação, infiltração, condensação e, principalmente, a evapotranspiração, que é a evaporação da água presente nas folhas, nas plantas, na vegetação. No qual a vegetação tem um papel relevante na qualidade da água e na quantidade desses recursos disponível nos rios, represas e lagos. Linkins, um limnologista e ecologista americano, determinou por muitos anos o papel da vegetação em uma reserva ecológica. Quantificou que 38% da precipitação é decorrente da evapotranspiração pela vegetação, realizada pelas plantas. Tundice também demonstrou que a qualidade da água está diretamente ligada, ou seja, relacionada com a presença da vegetação ripária. O que seja essa vegetação ripária? São vegetações próximas a corpos de água e sua intensidade ao longo dos rios de Itaqueri, no estado de São Paulo, que foi um estudo realizado por ele. Quando a floresta sofre algum tipo de perturbação, como por exemplo o desmatamento, mas existem outras perturbações, como as queimadas, vulcões e furacões, em destaque o desmatamento, aquele local vai sofrer alterações. Um outro ciclo biológico, como o fosfato e o nitrogênio, vão apresentar alterações significantes no local, aumentando a concentração dessa substância nos rios, tendo como resultado a perda superficial do solo e a eutrofização das águas, que é o excesso de nutrientes no local. Eu sou a aluna Igeila Dias e eu vou falar um pouco sobre as florestas ripárias e a importância econômica e ecológica. Primeiramente, vocês têm que entender o que são essas florestas. Essas florestas são sistemas que funcionam como reguladores de fluxos de água, sedimentos e nutrientes. Agora que vocês entenderam o que são as florestas ripárias, agora eu pergunto para vocês, onde é que vocês acham que devem encontrar esse tipo de vegetação, esse tipo de floresta? Se você observou, temos 2 imagens aqui nesse slide. E sim, é próximo à água que você vai ter esse tipo de vegetação, esse tipo de floresta. Ou seja, tu vai encontrar esse tipo de floresta próximo a rios, lagos, córregos, onde realmente tem fluxo de água. Bom, agora vocês precisam entender que existem alguns subtipos desse tipo de floresta, desse tipo de mata. Nós vamos ter a mata ciliar e a mata de galeria. A mata de galeria vai ser aquelas em que você vai encontrar em rios de pequeno porte. E as plantações de um lado e do outro, vai formar um grande corredor e as plantas vão ficar meio que tipo assim, ó. Enquanto na ciliar vai ser o oposto. Vai formar assim um grande corredor, mas as lados, de ambos os lados, elas não vão encostar. E vai ser em rios de grande porte. Bom, agora você deve querer saber o porquê
desse tipo de floresta, né? Qual a importância econômica e ecológica? Bom, uma das principais importâncias, né, que se tem ao se ter floresta ripária, é que ela vai realmente auxiliar na renovação da qualidade de água e também fazer o controle de possíveis sedimentos indesejados que poderiam adentrar nos ecossistemas aquáticos, né? E também no controle e recarga dos aquíferos e na água reposta por evapotranspiração. Os serviços ambientais dos ecossistemas aquáticos. Segundo Constanza, serviços ambientais são de importância para o bem-estar humano, com a capacidade de regular fluxos, produzir alimentos, suprir água tanto para o consumo humano e industrial, como para manter a biodiversidade, controlar doenças e proporcionar valores estéticos, culturais e espirituais. Os serviços ambientais estão diretamente ligados a fatores químicos, físicos e biológicos que irão alterar, de alguma maneira, o funcionamento do ecossistema local, no que chamamos de perturbações, que vimos anteriormente. Essas mudanças no ambiente físico removem alguns organismos que se faziam presentes no local e interferem negativamente a disponibilidade de recurso e o espaço para as espécies. São serviços que beneficiam o lazer humano, porém acarreta fatores negativos para a biodiversidade local. Bom, pessoal, boa noite. Continuando a nossa apresentação, eu vou falar um pouco agora sobre os impactos ambientais, os impactos do desmatamento. No artigo, ele cita dois tipos de desmatamento. Quando acontece a remoção da floresta, vai acontecer dois impactos, que um é relacionado à qualidade da água e o outro está relacionado ao ecossistema. Agora irei apresentar esses impactos com mais detalhe. O impacto na qualidade da água. A qualidade da água é alterada substancialmente pela remoção da vegetação, especialmente na vegetação ripária. Aí agora você deve estar se perguntando o que seria essa vegetação ripária. Bom, a vegetação ripária ela é um tipo de vegetação que está no espaço próximo ao corpus da água. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a ferramenta para me mostrar com mais detalhes para vocês. Pronto. Nesse slide eu coloquei duas imagens. E todas as duas imagens estão relacionadas à vegetação ripária. A vegetação ripária que eu estou falando para vocês é essa vegetação aqui, que está próxima ao corpo da água, certo? As duas imagens estão tratando da mesma coisa, sobre a vegetação ripária. Agora, ainda nos impactos da qualidade da água, em um estudo realizado na qualidade da água, realizado em 10 microbacias hidrográficas no estado de São Paulo, determinou-se a qualidade da água em áreas protegidas pela vegetação em algumas áreas do desmatamento com o uso intenso do solo. Aí você pode estar também questionando, mas o que seriam essas microbacias? Basicamente, as microbacias é uma área com corpos hídricos bem definidos, certo? E aqui está nessa imagem que eu coloquei aqui também nesse slide, está representando o que seria essas microbacias, certo? Basicamente é essa região aqui. Bom, continuando, os impactos nos serviços dos ecossistemas. Quando ocorre o desmatamento e aumenta a degradação dos mananciais, de custos do tratamento pode a R$ 250 a R$ 300 por 1.000 metros cúbicos. Isso decorre com a função
e a função de necessidade do uso de coagulantes e detergentes que deve ser adicionado para tornar a água potável. Além disso, de deteriorização do serviço de abastecimento da água, a perda de serviço de recreação, turismo, pesca, com aumento da toxicidade e eutrofização. Ainda nos impactos nos serviços dos ecossistemas, acontecem duas consequências. A primeira consequência é relacionada ao aumento da toxicidade e a segunda consequência é relacionada ao aumento do potencial de eutrofização, tem como resultado a perda da qualidade da água nos rios, lagoas e represas, comprometimento dos serviços ambientais do ecossistema aquático. Bom, eu vou falar um pouco sobre as áreas alagadas e a sua importância como sistemas reguladores de controle. As áreas alagadas, como pântanos, áreas rasas, inundadas com vegetações herbácea, fixa ou flutuante, elas englobam um conjunto grande de ecossistemas de transição em áreas continentais e costeiras. Elas exercem um papel fundamental na regulação de enchentes e fazem um ciclo biogeoquímicos na conservação da biodiversidade. As áreas alagadas, elas possuem serviços ambientais bem diversificados, como dissipação de forças erosivas, função ecológica, que são os sistemas de transição entre ecossistemas terrestres e aquáticos. Elas têm um controle de enchentes, controle também da qualidade de água. Elas fazem parte da conservação e proteção da biodiversidade da fauna aquática e da fauna terrestre de transição entre os sistemas aquáticos e terrestres. Elas são geralmente mais produtivas que ecossistemas terrestres e aquáticos, devido à aceleração dos ciclos que acontece nela, Elas fazem parte da proteção e conservação de espécies nativas, da vida selvagem e da manutenção dos ciclos biogeoquímicos, como já havia falado. Elas fazem parte da promoção de valores culturais, estéticos e paisagísticos. E essas áreas alagadas, elas são fundamentais na recarga dos aquíferos. Vou falar aqui um pouco sobre a regulação dos ciclos biogeoquímicos, Eles são componentes dos serviços ambientais de áreas alagadas que qualificam esses ecossistemas de transição. Há uma utilização cada vez maior para melhorar a qualidade de água, removendo assim fósforo, nitrogênio e metais pesados de esgotos domésticos, efluentes e indústrias. A remoção dessas áreas alagadas, elas podem causar grandes impactos na qualidade de água. Que muitas vezes a remoção dessas áreas, para desenvolver atividades agrícolas ou construção de uma infraestrutura e isso tem um elevado custo, tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista econômico e social, comprometendo assim vários processos, como recarga dos aquíferos que fica comprometida, Perde-se a diversidade das plantas e animais, aumenta-se as forças erosivas e o transporte de sedimentos, comprometendo assim rios, lagos e represas. Aumenta a mortalidade dos peixes devido à má qualidade da água. Essa qualidade de água, ela fica alterada, ela sofre grandes alterações. Há então aí um desmatamento e com isso uma perca grande, uma perca econômica. E é isso. Assim, rios, lagos e represas, aumenta a mortalidade dos peixes devido à má qualidade da água. Essa qualidade de água, ela fica alterada, ela sofre grandes alterações. Há então aí um desmatamento e com isso uma perca grande, uma perca econômica.
Agora eu vou falar um pouco sobre a remoção das áreas alagadas e o impacto na quantidade e na qualidade da água. Aprendemos que elas são bastante importantes para a sociedade e também para a terra, né, para o solo. Então, fazer a remoção dessas florestas, dessa área alagada, né, vai trazer grandes impactos, muitas das vezes negativos. E geralmente quem faz essa retirada de dessas áreas, né, são pessoas que trabalham com agricultura, que retiram para plantar árvores frutíferas ou então fazer com que os seus animais fiquem por perto daquele rio e retiram uma grande quantidade dessas plantações. E isso vai prejudicar e muito, como por exemplo, vai se perder a biodiversidade de plantas, porque foi retirado realmente uma grande quantidade das plantas nativas daquela terra, daquele lugar, para fazer outras coisas da agricultura. E também a recarga dos aquíferos vai ficar comprometida, porque aquela área ela vai ajudar realmente na água daqueles rios. Então, vai ficar comprometida não somente na quantidade e também na qualidade da água. O próximo ponto que eu vou falar é ainda sobre a qualidade da água. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que as plantas, elas são muito importantes. Não somente para a gente que precisa do oxigênio e ela ajuda nesse processo, né? Mas também para os rios. E ela precisa do rio, né? Da água do rio, e o rio também precisa dela para alguns componentes químicos. E se há a falta de um, vai ocorrer um desequilíbrio. E se há um desequilíbrio, há um impacto. E é isso que acontece. Vamos ler aqui um pouco desse ponto. A qualidade da água que sofre grandes alterações após drenar uma área alagada. O que é que vai acontecer? Redução na concentração de fósforo por absorção nas raízes, como eu falei para vocês. Elas são importantes porque elas têm esses componentes químicos e que vai realmente ajudar na qualidade da água, porque ela vai fazer meio que tipo uma filtração. E nos biofilmes de micro-organismos, desnitrificação devido à redução de nitratos e nitritos, a óxido nitrosos e nitrogênio gasoso, e redução na concentração de metais pesados. Um impacto muito forte, né? Não é mesmo? Agora o próximo ponto é aumentam as forças erosivas e o transporte de sedimentos comprometendo lagos e rios. Vamos entender um pouco como realmente funciona. As plantas presentes próximas aos rios, elas vão que meio, entre aspas, segurar um pouquinho a água, porque ela também precisa de água. Então, se não tem um ambiente que tem plantas, aquela terra próxima, né, vai meio que descer. Vai descer. E se tu tem plantações próximas aos rios, não vai ocorrer transporte de sedimentos. Não vai ocorrer. Por quê? Vai servir como, digamos assim, como se fosse uma peneira. Plantas, rios. E se chove, a água vai vir para o solo, né? E vai ficar nas raízes. E do lençol freático vai passar uma grande quantidade, mas não tanto, né, digamos assim. E se tu não tem as plantas, vai acontecer o quê? Vai vir só a terra para os rios e pronto, entendeu? Por isso que vai aumentar as forças erosivas. Outro ponto é a mortalidade de peixes devido à descarga de material em suspensão em grande quantidade, interferindo no ciclo de oxigênio e reduzindo a conservação de oxigênio dissolvido na água. Ou seja, tirar esse tipo de floresta vai trazer pontos muitos negativos, uma grande quantidade de pontos negativos. Então, preserve a natureza, não retirem esse tipo de plantação que está próximo a rios. O desmatamento e a remoção das áreas alagadas têm causado grandes perdas econômicas relevantes, quantificadas pelos valores dos serviços ambientais proporcionados pela vegetação ripária e mosaicos de vegetação.
Mas o que os autores do artigo concluíram? Concluíram que a vegetação tem um papel crucial na regulação dos ciclos biológicos e biogeoquímicos, ajuda na manutenção sustentável dos ecossistemas naturais e as áreas alagadas são fundamentais como sistema tampão para o controle de enchentes, redução do fosfato e nitrogênio e a redução dos metais pesados e toxinas de cianobactérias no local. Ficamos por aqui e até a próxima. Espero que todos tenham gostado.